na volta de Jesus? Acho que essa é uma pergunta que já deve ter respondido tantas vezes. Serão das grávidas? Certo. Sabe que esta é a pergunta, pastor, e eu sempre digo a mesma coisa, porque eu ainda não encontrei uma resposta. A única resposta para essa pergunta é Deuteronômio 29, né? Que diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Realmente nós não sabemos, não faz parte da revelação. Por quê? Veja como nós não temos uma resposta, né? Quando a grávida for salva, como que a criança vai nascer no céu? Nós não sabemos. E se ela não for, é justo a criança se perder junto com ela? Nós não temos essas respostas. Então, nesse caso, só Deuteronômio 29 para nos ajudar um pouco. Eu estou lendo os livros de Ellen White e notei que ela faz algumas afirmações que não estão escritas na Bíblia. Por exemplo, ela diz que os anjos avisaram Adão e Eva sobre Satanás. Eu li o capítulo todo e que fala quando eles pecaram comendo o fruto proibido. Mas lá não fala sobre essa citação dela. Poderia me ajudar? É que acho que o livro Desejado de Todas as Nações fala de que Adão e Eva foram avisados, né? Mas essa referência não está na Bíblia. Podemos ajudar sim. Veja, você tem que entender que Ellen White é um comentário inspirado da Bíblia. Tá? Por exemplo, muitas coisas que você lê num comentário bíblico, elas não estão diretamente na Bíblia. Né? O comentarista, ele deduz, e, na verdade, ele reflete sobre aquilo, e ele detalha e ele explica. Tem coisas no comentário que realmente não está nem perto da Bíblia, por exemplo, os descobrimentos arqueológicos, né, e outras fontes, outros dados que eles utilizam. Nem por isso nós vamos dizer que os comentários estão acrescentando alguma coisa à Bíblia. Né? O que Ellen White fez? Sobre inspiração, né, ao estudar o texto bíblico, né, o que ela refletiu e que Deus revelou para ela, né? Se Adão e Eva viviam no mundo sem pecado, se de acordo com Gênesis 3, Deus passeava pelo jardim, e no verso 8, era costume de Deus, e se os anjos tinham uma comunhão com o casal, é bem óbvio, né? Avaliarmos que anjos também estiveram envolvidos ali e durante essa comunhão, essa conversa, eles avisaram da queda de Satanás, né? Então, ela não está acrescentando algo à Bíblia, ela está detalhando algo mais, assim como um comentário bíblico faz, né? Ele detalha algo mais. O comentário é fruto também do estudo e da reflexão do teólogo. E quando vemos um comentário bíblico, não dizemos assim, ele está acrescentando algo à Bíblia. E a Ellen White é a mesma coisa, ela não está acrescentando, ela está detalhando, e por ela ser inspirada, então cremos que é um comentário inspirado da palavra de Deus. Tá? Ok, professor, obrigado. Mais uma perguntinha aqui. Professor, nós somos conduzidos por nossos governantes, e a Bíblia fala que eles foram colocados lá pelo Senhor, né, por Deus. Eles não estão se entendendo. Como agir nessa situação? A quem seguir? Eles não estão se entendendo? Na realidade, deve se referir aqui ao problema no Brasil, né? Porque o presidente diz uma coisa, um outro governante diz outra coisa. Nesse sentido. A quem seguir? Perfeito. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. Né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, né? Adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para vocês. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né? Vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali
vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas, eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que, obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você. Entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Primeiramente, eu quero mostrar um texto aqui, pastor, que realmente ali em Daniel 2 fala que Deus institui, não é? Deus está no comando da história, ele institui governantes, mas a Bíblia mostra que nem sempre governantes estão no poder por vontade de Deus, porque Deus queria que assim o fosse, tá? Então, por exemplo, tem um texto aqui, só para desmistificar isso, né? Porque, por exemplo, quando assume o governo um partido que é a favor de aborto, que é a favor de casamento gay, será que foi Deus quem colocou esse governo ali? Obviamente que não foi, porque não defende os interesses de Deus para a moral da sociedade. E tem um texto bíblico que nos comprova isso. Eu creio que é Oséias. Deixa eu ver se é Oséias, capítulo 8, verso 4. É isso mesmo, Oséias 8:4. Olha o que esse texto diz. Ó. Eles, falando dos israelitas, instituíram reis, mas não por mim. Fizeram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Ou seja, há momentos que mesmo que Deus governe a história, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Então nós não podemos dizer que todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os que chegam à presidência da República, todo o Congresso, foi Deus quem colocou lá. Até que tem muito ladrão e muito corrupto lá. E em todas essas áreas. Né? Então nós temos que ter primeiramente em mente isso, que estão lá muito... Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano. O ser humano quer votar errado, quer votar mal, então é o que acontece. Agora, a quem seguirmos nesse caso? Veja, tem orientações diferentes de vários dos nossos governantes. O que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos que dar mais atenção àquilo que a ciência propriamente tem dito a respeito do vírus, tá? Os cientistas que estudam o vírus, eles sabem melhor do que qualquer um os efeitos e como fazer a prevenção. E segundo ponto, queridos, nos basearmos na palavra de Deus em nossas decisões. Né? Então, primeiro você pega o que o cientista diz sobre o assunto. E depois, na verdade, estou fazendo o inverso, sempre a palavra de Deus primeiro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nesse contexto, você vê o que está mais de acordo com a ciência, agora vai em fontes corretas, né? Lembre-se que o jornalismo vive do sensacionalismo. Então, o fato de um jornalista redigir uma matéria não significa que seja a opinião da ciência. Né? Você tem que ir a fontes corretas. Então, se ele deu ali uma fonte, vá nessa fonte original para ver realmente se diz aquilo. Aí, você se pauta por aquilo. E, principalmente, toma suas decisões com base na palavra de Deus. O Espírito Santo vai falar no seu coração ou na sua mente, filho, continua por enquanto no confinamento. Filho, agora já pode sair. Então você tem que estar em comunhão com Deus, com a palavra dele, para que ele fale a sua consciência a respeito desse assunto também. Os dízimos devem ser devolvidos sobre o valor bruto ou líquido? Essa é uma pergunta interessante, até porque Interessante. As nossas comunidades estão fechadas, né? Tem muita gente que está com dízimo em casa, precisa devolver. Depois eu darei orientações sobre esse assunto. Mas devem ser devolvidos sobre o bruto ou sobre o líquido? Obrigado, Vanessa, pela pergunta, professor. Muito boa pergunta. Eu vou ler aqui um texto bíblico que ele vai nos dar um princípio, né, para extrairmos a resposta para a nossa amiga. Levítico 27:32. Eu vou pegar o princípio do texto. Ele fala dos dízimos, tá? Mas vou pegar o princípio para dar a resposta a essa questão. E acerca dos dízimos,
do gado e do rebanho, que aqui era a principal moeda de troca deles, né? Do gado, do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara do pastor, não é? A 10ª parte, ou dízimo, estou lendo uma outra tradução, será santa ao Senhor. O que isso indica? Que tudo aquilo que fosse resultado da bênção de Deus ou fonte de lucro deveria ser dizimado. No caso de um empregado, ele é beneficiado com o salário bruto. Mesmo que ele receba um líquido, aquilo que é descontado dele é empregado para o benefício da sociedade, benefício dele, ou seja, nós somos beneficiados de certa forma, até mesmo com o desconto do nosso salário, né? Porque é usado, obviamente, tem que ser usado para o bem-estar da sociedade. Então, nos beneficiamos para uma aposentadoria futura também, o sistema de saúde se beneficia. Então, sendo que nós nos beneficiamos, e o princípio é aqui, ó, tudo que passar debaixo da vara do pastor, ou seja, tudo aquilo que traz lucro para você, você deve dizimar. Então, nós temos que dizimar, quem for empregado tem que dizimar do salário bruto, porque ele se beneficia. Todo o salário bruto, o líquido e o bruto são benefícios de Deus, que vão beneficiar a pessoa. No caso do empregador, é um caso diferente. Por quê? O empregador, ele tem que, muitas vezes, usar do dinheiro dele para poder gerar o lucro. Por exemplo, ele vai usar do dinheiro dele para comprar a matéria-prima que vai gerar o produto que vai trazer lucro para ele, né? Então, neste caso, ele vai descontar, obviamente, o que ele comprou da matéria-prima, quem ele pagou para fazer aquilo, e ele vai dizimar daquilo que é lucro real. Agora, muitos empresários, por exemplo, eles têm eles tiram, na verdade, o chamado prolabore, né? Porque tem que deixar o dinheiro investido na empresa. Eles não vão, por exemplo, ele ganhou, por exemplo, 300, 500 mil no mês, mas ele não vai tirar isso da empresa, a empresa precisa de dinheiro para ela girar. Então ele faz o quê? Ele tira um prolabore, ele tira uma renda mensal para ele viver com a família. Aí ele dizima desse prolabore. Ok? Então cada caso é um caso.